Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha, pro de volta. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o meio ambiente, ok? Vamos conversar sobre o que é meio ambiente. É tudo que compõe a paisagem. E o planeta Terra é o espaço onde situa-se as coisas, os bairros, as cidades, os campos, os estados e o país. O meio ambiente é formado por coisas naturais e também por coisas que foram feitas pelo homem. Nem sempre o homem age conscientemente ao modificar o meio ambiente. Com o passar do tempo, o meio ambiente sofreu grandes mudanças, ou seja, o ambiente de hoje não é mais o mesmo de ontem. Portanto, é muito importante que o homem compreenda que para o seu próprio bem-estar, ele tem que mudar o seu comportamento e assumir de vez o compromisso de transformar esse mundo com temperança. Combater a destruição não é impossível, mas nem sempre o homem se importa com isso. Por isso, todos nós precisamos nos comprometer com a natureza e contemplar a beleza. Ok, crianças? Olha aí, o homem e a natureza. Os rios, as montanhas, as plantas, as pedras fazem parte da natureza. O homem aproveita e modifica os lugares na natureza para poder viver neles. Escreva na primeira coluna as coisas da natureza e na segunda as coisas inventadas pelo homem. Aí tem uns exemplos, tem cavalo, avião, árvore, estátua, fruta, livro. Aí vocês vão colocar na primeira coluna coisas da natureza, na segunda coisas inventadas pelo homem. Certo, galerinha? Aqui uma historinha, crianças. Chapeuzinho Vermelho na floresta devastada. Imagine como seria se a Chapeuzinho Vermelho fosse levar comida para vovozinha por uma floresta sem árvores. Seria possível existir floresta sem árvores? Não são as árvores que fazem as florestas? E seria difícil imaginar a Chapeuzinho Vermelho sem a floresta. Não teria onde se esconder do lobo mau. Isso é, se existisse o lobo para contar a história, pois sem floresta, provavelmente o lobo não existiria. Estaria em extinção. Não teria como contar essa história para as crianças. Deixaríamos de encantar as crianças com as histórias lindas que existem sobre florestas. Elas não saberiam o quanto as árvores são importantes para a vida dos seres vivos. Se pudermos nos conscientizar que o desmatamento provoca muitas coisas ruins, como as mudanças climáticas, extinção de animais, o homem, para satisfazer sua ambição, acaba desmatando para obter mais pastos, lugares onde possam colocar seus gados para lucrar cada vez mais, aumentando também sua área de plantio, esquecendo que isso pode futuramente prejudicá-lo, pois reflete no clima. Existe também os que derrubam as árvores para poder traficar madeiras, ao invés de usar áreas de
reflorestamento, onde se pode retirar a madeira e plantar outras no lugar. O que será das crianças? Que futuro elas terão se a cada momento tem árvores sendo desmatadas, matas sendo queimadas? Se não preservarmos, as crianças de hoje não terão muito o que contar para seus filhos no futuro, além de que seus pais e avós acabaram com o que de mais belo tinham para lhe mostrarem, e que o mundo não teria mais a beleza da natureza, que são as árvores e os animais. Quando se planta uma árvore, é gratificante saber que, ao crescer, pode nos recompensar com sua sombra, folhas, frutos e alimento. Certo, crianças? Aí depois vem aqui uma interpretação de texto. Após a leitura do texto e análise da charge, responda. Charge a ilustração que está aqui ao lado. 1. O assunto abordado no texto é a devastação e destruição da natureza causada pelo homem. Ou na 2 aqui, a preservação dos recursos naturais ou Chapeuzinho Vermelho na floresta. 2. No contexto apresentado, justifique a ideia de que provavelmente o lobo não existiria. 3. De acordo com o texto, quais são as consequências do desmatamento? 4. Qual é a mensagem que o Graham Pitch procurou transmitir através da sua charge ou desta ilustração aqui? 5. Quais são as consequências do desmatamento ilegal? 6. Quando o desmatamento é legal? 7. É possível ter um país sem desmatamento? 8. Cite os motivos que levam à devastação. 9. Com base no texto, defina reflorestamento. Quer dizer, explique o que é reflorestamento. Está dentro do texto. Leiam bem, releiam para poder responder. 10. O que a charge ao lado tem em comum com a charge acima? As duas ilustrações, crianças, observem. 11. Em que espaço acontecem os fatos? Nessa 11, 11ª, está errado aqui, mas é a escrita gráfica. Não fui eu quem fiz, certo, crianças? Dá para acrescentar aqui um S. Em que espaço acontecem os fatos, certo? 12ª, que relação existe entre personagens das charges ou das ilustrações no contexto apresentado? Os personagens são o Chapeuzinho Vermelho e o lobo, né? 13ª, os personagens são reais ou inventados? Chapeuzinho Vermelho e o lobo. 14ª, que fato gerou o enredo do texto? E vocês podem responder no caderno, leiam muito bem o texto novamente, respondam no caderno. Não é preciso nem obrigado a copiar o texto nem as perguntas. Apenas respondam, coloquem as respostas. Ok, crianças? Ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Continuem assistindo o Centro de Mídias e fazendo as atividades da Proane e Pro Luzinete. Beijos, fica com Deus.